cozinheiros, bem-vindos de volta. E hoje nós vamos preparar um pãozinho de leite muito fofinho e muito fácil de preparar. E vamos assá-lo na nossa air fryer. Para esse pãozinho nós vamos precisar de alguns ingredientes muito fáceis de encontrar. Ou seja, primeiramente nós vamos precisar de uma taça funda para que eu possa envolver todos os ingredientes. Vou precisar também de uma colher de sopa rasa de sal. Vamos precisar ainda de 10 gramas de fermento seco, aquele fermento próprio para pão. Vou utilizar 3 chávenas de farinha para pão ou farinha 65 sem fermento. Vamos utilizar também 2 colheres cheias de manteiga ou margarina. Vamos utilizar 2 ovos, um para massa e um para untar depois os nossos pãezinhos. Vamos precisar ainda de alguns equipamentos, ou seja, eu preciso de um pincel, um garfo para quebrar o ovo e envolver os ovos depois e mesmo os outros ingredientes e também uma espátula de silicone. O primeiro processo é amornar o meu leite e colocar o fermento. Eu devo fazer isso e deixar o fermento repousar no leite durante 5 minutos. Esse tempo é suficiente para que o meu fermento comece a levedar no meu leite e formar algumas. Passado esse tempo, já tenho aqui o meu fermento com algumas bolhas em cima do leite. É o momento que eu já devo fazer então a minha massa. Esse processo de espera leva mesmo uns 5 minutos. Iniciamos o nosso processo colocando a nossa taça funda à nossa frente para que eu possa envolver todos os ingredientes. Tenho uma taça do meu lado direito, onde eu vou quebrar um ovo e mexer mais ou menos aproximadamente uns 20 segundos até a gema envolver na clara. Feito isso, vou passar então para a minha taça funda. Após isso, vou adicionar junto a essa mistura o sal, que já está previamente separado, e as 2 colheres de manteiga, que também já está previamente separada. Vou envolver com auxílio do garfo todos esses ingredientes para que a manteiga se desprenda um pouco e fica mais com bastante pedacinhos. Depois vou colocar o leite morno, lembrando que ele tem que estar morno, não pode estar quente. Uma forma de eu testar isso é colocar um pouquinho sobre a minha mão. Se eu sentir que está morno, é o ponto. Vou mexendo para envolver todos os ingredientes com auxílio do garfo. Envolvo. Feito isso, vou envolver mais ou menos durante uns 30 segundos. Vou batendo e depois vou buscar a minha farinha, que devo ir acrescentando aos poucos. Vou localizando onde está a minha taça, vou colocando a farinha e vou envolvendo delicadamente aos poucos, com auxílio de uma colher de pau. Porém, depois que eu colocar toda a farinha, vai chegar um ponto da minha massa que eu vou ter que colocar a mão na massa mesmo para fazer a amassadura. Para isso, a minha mão deve estar muito bem higienizada e lavada. Tenho aqui então agora a minha massa e vou fazendo a amassadura, vou empurrando a massa contra a minha taça, de forma que ela leve uma dobradura. Depois de amassar a minha massa, o próximo passo é deixar a minha massa em repouso para que ela possa crescer. Para eu ter certeza que é o tempo correto, eu vou pegar um pedacinho da massa, vou fazer uma bolinha e vou colocar dentro de um copo d'água. Quando eu coloco essa bolinha, a bolinha vai para baixo. Assim que ela estiver fermentando, ela vai subir. Esse processo leva em média de 30 a 45 minutos. Já tenho aqui então a minha bolinha, ela subiu, eu consigo localizar bem com o meu dedo e sentir que ela já subiu. Eu coloquei a minha massa dentro de um saco fechado, um pano, e é assim que eu devo fazer para que a massa cresça. Se eu sentir, o meu dedo vai afundar na massa, ou seja, ela já cresceu. Nesse momento, então, eu vou fazer algumas bolinhas utilizando a minha mão. Tenho aqui um pouquinho de óleo, caso precise, e vou, junto à minha bancada, fazer vários movimentos circulares, de forma que fique uma bolinha bem boleada. Isso vou fazendo, vou pegando a massa e vou boleando, vou envolvendo a massa e depois vou deixar repousar por mais ou menos 45 minutos. Vou fazer isso com toda a minha massa novamente. Já tenho então aqui as minhas bolinhas, me deram 11 pãezinhos. Vou então deixar repousando, vou cobrir com um pano e vou deixar repousando por mais ou menos 45 minutos, para depois então nós começarmos a assar esses pãozinhos. Passado esse tempo, retiro então o pano sobre os meus pãozinhos e
e vou então quebrar um ovo para passar sobre os pães, para eles ficarem douradinhos quando cozer. Vou passando delicadamente sobre os meus pães, todo o ovo. Vou fazer isso com os meus 11 pãozinhos. Depois que isso estiver pronto, vou colocar no nosso cesto da airfryer mais ou menos uns 3 pãozinhos que eles vão crescer muito. Não coloque mais que isso. Coloquei um papel vegetal embaixo e devo assar durante 7 minutos a 180 graus, depois 8 minutos a 150 graus para que ele acabe de cozer. Vou repetindo o processo e vou fazendo isso com todos os meus pãezinhos. Após o término, tenho aqui os meus pãozinhos. Alguns deles eu coloquei algumas sementes de gergelim para diferenciar, isso vai da preferência de cada um. Vou agora cortar o meu pão para que vocês possam comigo perceber o tão macio que eles ficaram. Eles ficaram muito macio, é muito bom para tomar com café, no lanche da tarde. E é isso, pessoal. Aproveite, delicie-se e um bom apetite! E se gostaram, ative o sininho, subscreva o canal, deixe um like, comentem e até mais!